E daí, Chico? Sexo antes do casamento é proibido? Responde o médium. Meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. Essa história do Chico veio bem a calhar para a gente responder uma questão que chegou ao canal, relativo a sexo antes do casamento, se é pecado ou não. Independente de ser antes ou depois do casamento, sexo é uma necessidade biológica do corpo físico e garante a perpetuação da espécie. Mas nós não somos seres apenas biológicos, nós somos seres espirituais. E sendo seres espirituais e racionais, nós temos que pensar que todas as ações que fizemos, atitudes que tomamos, seja do ponto de vista social ou de necessidade biológica, tem um efeito. E esse efeito pode ser benéfico ou não. E não é preciso a gente ficar repetindo aqui todos os problemas que um sexo sem compromisso ou sem responsabilidade pode gerar. Então, aproveitando o gancho dessa pergunta, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa o pecado na visão espírita. Ué, tô começando a gravar o vídeo sem mim? Senta aqui então pra gente gravar junto. Do que você estava falando? Sobre pecado. Você sabe o que é pecado? Não. Pecado é cometer um erro. E no sentido religioso, é cometer um erro que vá contra aos padrões de Deus. Mas as pessoas e os povos que têm costumes diferentes? Como é que fica? Bom, dependendo da cultura, existem diferenças realmente entre o certo e o errado. Infelizmente, essas diferenças acontecem e daí surgem muitas vezes o preconceito, as adaptações às leis universais por interesse próprio, assim como muitas atitudes contrárias ao amor que muitas religiões pregam, que são contrários aos ditos valores de Deus. E nos ensinamentos do Espiritismo, existe pecado? No Espiritismo, a conotação de pecado é um pouco diferente. O que nós estamos é sobre a lei de causa e efeito. O que isso significa? Somos responsáveis pelos atos que praticamos, sejam bons ou maus, e os efeitos desses atos nós vamos ter que responder por eles. E esses efeitos podem repercutir no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual ou de quem nós convivemos ou até mesmo da natureza. É dessa forma que é tratado o bem e o mal na doutrina espírita, não como um simples pecado por punição, mas resposta a um efeito, mediante a um ato que pode não ter sido bom. Entendeu? Uhum. Como sabemos o que é certo ou errado? Nós temos um modelo, que é Jesus, mas também temos Deus na nossa consciência. E tudo o que fazemos não deve infringir o amor dele por nós e pelos nossos irmãos. E vivendo em sociedade, nós podemos exercitar esse respeito e amor ao próximo. Mas e a pessoa que não teve a intenção de errar e que se arrepende? Cada caso é um caso. A responsabilidade de quem erra vai depender da consciência, da intenção e da gravidade do erro. Mas, de qualquer forma, esse erro deverá ser reparado, independente de se tenha arrependimento ou não. O que eu posso fazer para reparar um erro? Basicamente, fazendo bem, porque só o amor constrói. Gostou do vídeo? Deixe seu like aí e se inscreva e não se esqueça de apertar o sininho das notificações. Ou seguindo no Facebook para acompanhar os nossos vídeos. Tchau! Tchau!